Patrícia, como é que foi para você estudar? Você pagou escola particular? Você fez algum processo de bolsa? Como que foi? Bom, eu vim para Belo Horizonte, eu e as minhas histórias, né, gente? Eu vim para Belo Horizonte, estudei no colégio público e eu precisava fazer faculdade e a minha opção era uma federal, porque meus pais não tinham condições de pagar a faculdade. E aí, só que eu não estava pronta, preparada em questão de estudo para passar numa federal por conta da escola pública, do interior que eu vim, eu tinha pouca base ainda. Então eu precisava fazer um cursinho preparatório para poder fazer o vestibular. Naquela época não era Enem, né? Eu estou falando de 90 e poucos, era vestibular. E eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. Eu trabalhava como balconista de padaria, trabalhei como vendedora de loja, mas eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. Então eu resolvi buscar uma bolsa de cursinho. E eu mesma, sozinha, peguei o ônibus e fui ao Pitágoras tentar a bolsa. E aí eu escolhia também, não queria bolsa em qualquer cursinho não. Na época eu queria um cursinho bom, então eu escolhia e ia lá naquele cursinho. Aí cheguei lá pedindo uma bolsa. Aí pedi para falar com o diretor, uma luta, ficava lá plantada esperando um tempão, até que o diretor me atendia. Aí o diretor me atendeu, não me lembro bem dele, um homem alto, careca e tal. E aí ele falou assim, porque a gente já não tem mais bolsa, já foi tentando me despachar assim e tal. Eu falei, não, mas eu queria que você me ouvisse minha história e tal. Aí expliquei pra ele que eu não tinha condições, mas que eu gostava muito de estudar, que eu tinha notas boas e que eu queria muito uma bolsa para fazer cursinho, porque eu queria passar na faculdade, na federal, eu queria fazer direito, queria ser advogada e tal. Aí ele falou assim, mas tem um monte de cursinho que te dá bolsa. Eu falei, mas eu quero estudar nesse, que é o melhor, porque eu quero, na época era um cursinho renomado, eu falei, eu quero estudar aqui, porque é aqui que vai me dar condições para eu passar. E aí ele falou, não tem jeito, eu insisti, eu falei, eu vou te provar que eu vou ser uma boa aluna, e fui insistindo, e falei, olha pra você como é que a questão das minhas notas, eu trouxe todas aqui pra você, e eu sou muito dedicada, e fiz toda uma palestra lá pra ele de meu trabalho, que eu trabalhei de balconista de padaria, e fui promovida gerente, fui contando e tal, por fim, eu não sei se ele cansou, se ele se encantou, ou se ele falou, ok, vou te dar uma bolsa. Eu falei, de quantos por cento? Ele falou de 100%. E aí eu comecei a gritar de alegria, eu falei, nossa, eu ganhei mais do que eu vim requerer. Aí ele falou assim, pois é, porque realmente eu vou te falar, para advogada você vai dar uma boa, porque o seu poder de convencimento, eu falei, olha, não é poder de convencimento, é necessidade. Eu já tinha aqui, eu precisava dessa bolsa, porque isso quer dizer, se eu não conseguir essa bolsa e não conseguir passar numa faculdade federal, né, e ter que estudar na particular, eu talvez não possa estudar, eu tenho que só ficar trabalhando e não concluir um curso superior que eu tanto sonho. Então, diante disso, eu já tinha não, por isso que eu vim aqui hoje. E foi assim que eu consegui a bolsa para estudar. Por fim, eu não passei na federal, passei na PUC, e aí depois tem uma outra história para contar quanto a isso.